A gente ainda segue aqui no Bate-Pronto falando de mercado da bola e falando de Flamengo, porque o Flamengo insiste na contratação da dupla do Bragantino. O zagueiro Léo Ortiz, o lateral Juninho Capixaba. A questão que envolve o Juninho Capixaba, essa negociação, acho que também passa um pouco pela dificuldade no negócio do Matias Vinha com a Roma, que faz jogo duro, perde 10 milhões de euros pelo Matias Vinha. E agora o Flamengo está buscando essa dupla do Bragantino, o Léo Ortiz e o Juninho Capixaba. Mauro César, alguma informação nesse sentido? A gente sabe que o Léo Ortiz até se empenhou nas férias, deixou um pouco de lado as férias para poder participar dessas conversas, tem o desejo de jogar no Flamengo e agora também aparece o nome do Juninho Capixaba. Eles pensaram num combo, né, Juninho e o Léo Ortiz, pela dificuldade para contratar o Vinha lá da Roma, que tem emprestado ao Sassuolo. Mas está bem difícil essa negociação, mas acho também que assim, negociações assim não acontecem de uma hora para outra, né? Ou você chega lá pagando lá o que pedem, ou então você vai ficar, puxa daqui, puxa dali, o jogador quer sair e tal. Eu imagino que o próprio Bragantino, numa perspectiva de venda de um ou dois jogadores, já pense no que fazer com aquele dinheiro que pode receber, o que vai contratar. Então é possível que isso demore mais um pouco. Eu acho assim, que o ideal seria o Tite receber os jogadores no dia 8, quando se apresenta, para começar a treinar. Mas também não acho que seja um absurdo. A janela vai se abrir, vai até março, né? Então, assim, tem muito tempo para você contratar. Se chegar durante o Campeonato Carioca um jogador, não vai ser nenhum problema. Não foi para os Estados Unidos jogar em Orlando, e daí? Isso não é isso que vai mudar. Esse ano, no caso específico de quem vai disputar, no caso do Flamengo, todo mundo, né? Tem o quê? Tem só a Supercopa, que é um jogo, Palmeiras e o São Paulo. Fora isso, é só estadual. Fora, lógico, o Bragantino e o Botafogo tem a fase preliminar da Libertadores, então o couro come já em fevereiro, quer dizer, o Bragantino precisa se organizar rápido, né? Se for vender, tem que já pensar no que vai fazer. No caso do Flamengo, a maioria dos times da Série A, vai jogar só o estadual, então você tem tempo suficiente para negociar, trazer um jogador. Se não chegou agora, chegou em fevereiro, problema nenhum. Vai lá, treina, entra em forma, vai para o time. Não acho que as contratações tenham que ser a toque de caixa, porque se não for assim, você vai ter que pagar só preço cheio. E tem que ter negociação para você chegar num ponto bom para todo mundo. Porque é natural, você vai comprar um jogador, o clube que vai vender, ele fala, ele chuta lá para cima. Ele quer vender por isso aqui, mas ele põe aqui, né, para chegar num valor menor. E quem quer comprar, oferece menos. Isso é óbvio, gente. E às vezes essas negociações se arrastam mais um pouco, levam mais tempo. Nisso eu acho que faz parte do jogo. É melhor esperar um pouco, contratar em condições melhores, de valores, prazos de pagamento, etc., do que sair contratando loucamente para ficar dando satisfação à torcida e às vezes gastando mais do que poderia ou que deveria. Ô Pedro, eu estava falando com uma cachoeira, o Mauro sempre fala, quando a gente está aqui no celular, não é falta de educação e desrespeito, a gente está atrás de informação. Todos nós aqui, a gente... Ou recebendo. Ou recebendo. Né? E eu falei com uma cachoeira, como diz o Vampeta, né? Até achei que ia estar saindo água aqui, tal, cachoeira. Mas dessa está recebendo vídeo também do Coquinho, não sabe, né? Também, não, mas não é o meu caso. Nesse caso, não. Eu conversei com uma cachoeira do Corinthians, eu perguntei especificamente sobre o Gabigol. E a cachoeira me disse o seguinte, olha, eu prefiro não ficar vendendo ilusões. Tá muito difícil e eu tenho como um sonho. Mas estamos conversando. Mas assim, as palavras repetidas algumas vezes. Está muito difícil e é um sonho. Mas eu não quero ficar fazendo promessa e depois frustrar. Mas está conversando. Está conversando. Está vivo, por enquanto visto como muito difícil e um sonho. Essas palavras foram citadas algumas vezes na nossa conversa aqui. É uma cachoeira boa lá, viu? Não, mas está vivo, está vivo. E aparentemente, estou falando também aqui, distante, aparentemente não tem concorrência. Isso. Esse detalhe. É meio aquilo que o Mauro falou, né? Aparentemente não tem, tem. Não, é meio aquilo que o Mauro falou. Aquela história da gratidão, aquela história dele ser ligado à torcida, tem uma história no clube, mas por outro lado tem, vamos faturar alguma coisa enquanto dá. É esse tipo de coisa. Agora o Flamengo não vai dar o jogador assim, né? Por isso que é muito difícil. E o Corinthians não está nadando em dinheiro também. Não é que o Corinthians, não, quanto é? Tipo Vanderlei Nogueira quando quer. Tá bom. Não. Então é duro. Mas Pedro tá vivo, mas sem ilusões. Por enquanto, se alguém perguntar, você tem o Gabigol aí, porque ele fala, tô sonhando, mas ainda tá longe. Tá bem longe. Não, tudo bem. Aí o cara pode ter essa possibilidade. É aquilo que eu te falei, daqui a alguns meses o cenário vai mudar. O Mauro já confirmou isso. O que você quer? Alguém deve ter falado. De uma maneira bem simplista. O cara que falava lá
lá no armazém. Você quer 100%, nada de 50% de alguma coisa. Pode ser que isso ajude a dar um... Agora, você precisa ter os 50% de alguma coisa. Claro. É mais ou menos quando isso. Estava chegando no Brasil, o cara estava olhando lá e via... Tô vendo alguma coisa aqui. Não, mas você sabe se é uma terra... Não, por enquanto não. Antes de falar terra vista, ainda tem que caminhar muito. Mas tá lá, tem uma coisinha lá, mas vamos ver se não é ilusão. Ainda tem chão. É meio por aí. Ainda tem chão. É. Então tá aí, informação, a gente sabe. Corre informação, chega tá vivo, todo tempo. Não é uma coisa... Tem conversado? Tem conversado. Isso sim. A gente vai seguir apurando, então. A única solução é ver troca de jogadores. O Corinthians dificilmente vai ter dinheiro para fazer uma oferta. Sobre isso, ele não respondeu. Né? Troca de jogador, me parece a única viabilidade. A situação do Flamengo o Flamengo não quer perder o jogador e não ficar com nada. No meio do ano pode fazer um pré-contrato. Então, se o Corinthians quer o Gabriel, o que é o ideal? Fazer uma proposta. Olha, eu te dou o Roberto, eu te dou mais uma grana, eu te dou isso aqui, sei lá. Fausto Vera, enfim. Que aí a coisa muda de figura. Como eu falei, digamos que... mas o Roberto comparado com o Gabigol... Estou falando de um jogador que custou 20 milhões de euros quando saiu do Brasil, né? E quando voltou avaliado nisso tudo, mas foi um rolo. O Corinthians deu vários jogadores aí para tê-lo. É jovem e é bom. A fase dele não foi boa. Do Gabriel também não foi boa no passado. Aliás, o Gabriel, acho que foi, considerando o tamanho do jogador, foi até pior, né? Você espera mais do Gabriel do que dele. É mais novo. É um jogador que você faz um contrato de 5 anos. É um jogador que pode dar retorno técnico, que você pode depois até negociar. Estou dando um exemplo do que o Corinthians tem ali. Ou então você não pega ninguém. Né? E hoje o Gabriel reserva no Flamengo. Ainda tem esse detalhe. E para o Corinthians trazer o Gabriel, pela política adotada pela nova gestão, isso está muito claro, é demonstração de força. Torcemos o Gabigol. Se vai jogar bem, se vai jogar mal, se vai pagar, não vai pagar em dia, isso aí depois a gente vê. A coisa é mais ou menos assim. Também. É bem por aí. É um divisor de águas. Então, eu acho que aí, para o Flamengo, o ideal é justamente olhar o time do Corinthians, o elenco, e pensar, o que me interessa ali? Escolhe aí, então eu quero esse e esse. Você me dá o jogador e tal. Eu acho assim, que para o Flamengo, se conseguir fazer qualquer negociação interessante por dinheiro, ou jogadores jovens e promissores, vale a tentativa, porque no meio do ano você pode ter um pré-contrato, no final do ano o cara sai de graça. E renovar um contrato com ele, eu acho uma loucura. Renovar um contrato com o Gabriel, depois da temporada dele, dando 4 anos, mais um ano que ele tem, com quanto ele quer ganhar, é uma loucura, é um convite à acomodação, gente. O cara vai ter 5 anos de contrato. No Corinthians, se ele vai para o Corinthians, ele tem que conquistar a torcida, conquistar o seu espaço. Por maior que seja o tamanho dele no futebol, ele está chegando num ambiente novo. É diferente. No Flamengo, não. Ele já está ali numa situação muito confortável, embora, como eu disse há pouco, ele tenha arranhado um pouco a sua idolatria nos últimos tempos, no último ano. Então, eu acho que sim, para dar jogo tem que ter a proposta. Não adianta ficar se falando, a conversa está adiantada. Tem que ter uma proposta. Qual é a proposta? É dinheiro? Não tem. É jogador? Quais são os jogadores interessantes? Tenho esse. De repente, mais alguém da base e tudo. Ou até, olha, eu te dou o Roberto, o Gabigol e eu te devo tantos milhões. Aí o Flamengo pode entrar no modo Benfica. Opa, é melhor ter uma grana do Corinthians para receber, mesmo que ele demore a pagar, do que nada. Entendeu? Porque o Roberto não tem o valor de mercado do Gabriel, na minha opinião. Embora publicamente não tenha dito nada, é verdade, nada de concreto, eu acho que é quase impossível de acreditar que não tenha feito algum tipo de proposta. Olha, eu posso pagar em 50 vezes, eu tenho esses jogadores, eu acho que deve ter acontecido isso e pode estar acontecendo isso. E aí até se encaixar num negócio, se essa coisa prosperar. Mas sobre como tentar contratar o Gabigol, eu acho que isso já foi falado. O Flamengo não fala nada a respeito, é óbvio, e o Corinthians também não abre o jogo inteiramente. De que maneira poderia ter mostrado o interesse concreto para trazer o Gabigol. Agora, se ele insiste há algumas horas dizendo que está tendo conversa, é sinal que a porta não foi batida na cara. Tá certo? Quer dizer, existe a possibilidade de continuar a conversa. Sim. Ele poderia ter dito, ele foi taxativo no Firmino. Não foi? Que é isso, nenhuma chance, não tem dinheiro para contratar, esquece, é fake. Pronto, acabou. Então, aí esse assunto já virou página. Agora, com relação ao Gabigol, numa entrevista e com a presença do Marcos Braz, tá certo? Na plateia estava o Marcos Braz. Ele fala que ainda acredita que a coisa está andando, enfim, é impossível que não tenha falado alguma coisa mais concreta. Maneira como quer pagar,
quantas vezes eu posso pagar, em quanto tempo, os jogadores que eu posso colocar nessa troca. Eu acho que alguma coisa deve ter acontecido. Pode prosperar? Pode. Pode ficar só no papo? Pode. Eu acho que a dúvida está aí. Acho que essa informação do Flávio de que o assunto está vivo é absolutamente pertinente, eu acho. Eles só estão preocupados de gerar uma ilusão e depois não conseguir cumprir o que eu acho correto. Já gerou ilusão. Ele mesmo reconheceu que falou demais. Augusto Melo reconheceu que falou demais, certo? Quando não devia. Mas aí ele acreditou a paixão. Ele acreditou a paixão. Empolgação, né? A empolgação. Tudo bem. Mas quando ele citou Gabigol, Marcos Leonardo e Soteldo, ele, sem dúvida alguma, criou expectativa, Flávio. Sem dúvida. Certo? Quer dizer, esses 4 jogadores que ele anunciou, nenhum deles provocou o impacto que um desses 3 provocaria. Claro. Certo? Se ele contrata o Marcos Leonardo, ok. Se ele contrata o Soteldo, o baixinho infernal aí, também daria um oba-oba terrível. E o Gabigol, obviamente. Então, quando ele coloca que esses jogadores, esses têm a cara do Corinthians, pronto, para torcida, para muita gente da torcida, se não forem esses, serão jogadores no mesmo patamar. Verdade. Eu acho isso. E agora deram uma tiradinha no pé. Peraí. Lógico. Vamos, né? Vamos devagar aí, porque... Moçada, eu não sei, eu acho que vai dar negócio isso aí. Pode ser. Mas isso eu estou falando de Alegre, tá? Em nenhum momento aqui se falando. Porque tem toda... O Mauro colocou uma certa situação, a gente colocou aqui. Tem um monte de vantagens desse negócio aí. Acho que é bom pro Flamengo, é bom pro Corinthians, é bom pro jogador, é bom para todo mundo. Sei lá, aparentemente me parece que dá para, lógico, acertando dinheiro daqui, mexendo de lá, dando jogador, fazendo um fuzuê, por isso muito difícil. Mas me parece um negócio viável, me parece mesmo, de verdade. Acho que... Ótimo. Outro nome que está pintando aí no Flamengo é o do meia Evander, de 25 anos, que joga no futebol dos Estados Unidos. O Marcos Braz deu uma declaração aí nas últimas horas, reforçando o interesse antigo do Flamengo pelo jogador e chamando o Evander, segundo o scout do Flamengo, o Evander é nível A. E nós temos a declaração do Marcos Braz para você. Tá aí, ó, abre aspas. Há um interesse há bastante tempo. A gente acompanha desde a Dinamarca. Nós estávamos atrás dele. Mas ele recebeu uma proposta da Major League Soccer que era boa para o clube e o jogador entendeu que era a oportunidade de ir para um mercado promissor. Fizemos uma proposta lá atrás e ele estava muito caro naquela época e optamos por ir em outros caminhos. O Evander não voltou ao radar, ele só continuou. Nós continuamos monitorando. Ele é monitorado nível A, segundo os scouts do Flamengo. Ele já tinha esse nível há 2 anos. Surgiu a oportunidade agora novamente, por conta do desejo do jogador de retornar ao Brasil. Mas ainda é uma negociação difícil por conta dos valores. De acordo com o Marcos Braz, há relatórios positivos no departamento de futebol do Flamengo sobre o Evander. Já há algumas janelas de transferências. Mauro César, Evander, você concorda com o Marcos Braz ou com o scout do Flamengo, né? Que é nível A? O nível A, assim, nível A, falando sério, né? Dentro da realidade, né, deles. Eu acho um pouco exagerado. O Evander não é que ele seja uma porcaria, não joga nada, não é isso. É um jogador que passou pelo futebol da Dinamarca, foi para os Estados Unidos, é um meia central. Acho que a grande questão é que, assim, não é uma oportunidade de mercado. O atleta que está em final de contrato, você vai pegar ele praticamente de graça. Como o Gabigol vai se tornar no meio do ano se não renovar com o Flamengo. É uma oportunidade. Pô, em 6 meses eu posso ter esse jogador pagando salários, comissões, mas não tem que pagar multa rescisória. Não é o caso. Custou 9 milhões e meio de dólares ao Portland, ou seja, o time americano não vai vendê-lo a preço de banana. Então, é um investimento alto, numa posição que não é, obviamente, não é a prioridade do Flamengo. A prioridade do Flamengo tem que ser as laterais, especialmente a esquerda, porque só tem um jogador da posição, a zaga, porque saiu o Rodrigo Caio, precisa de mais um zagueiro para compor ali o elenco, um zagueiro de características específicas, saída de bola, por isso a insistência no Léo Ortiz. E eu imagino que se você coloca uma grana no Evander, você talvez não tenha dinheiro para contratar para outras posições, porque você tem um orçamento para cumprir. E já consumiu boa parte dele com 16 milhões de dólares pagos à vista pelo De La Cruz ao River Plate. Então, diante disso, eu não entendo o porquê desse jogador. Agora, quando fala nível A também, né, deveria ter um pouco de cuidado, Marcos Braz, porque aí a piada é pronta, né? Eu perguntei até no Twitter, e o De Bruyne, qual é a letra dele? Se o Evander, todo respeito ao Evander, se ele é nível A, o De Bruyne, que não tem letra pro De Bruyne, né? E outros caras aí. É melhor falar assim, olha, ele é um cara, grega, né? É melhor falar, ele é um cara bem avaliado pelo nosso scout, né?
ele entra numa avaliação bem alta para o nosso. Observamos o jogador, ok. Quando fala nível A, pô, Marcos Braz, aí fica complicado. Essa é a piada pronta, pô. Entendeu? Ainda mais num momento desse, depois da temporada passada, que foi um desastre. Aí não tem como não tirar um sarro, né? Fazer uma brincadeira com isso. Mas, assim, repito, ele é um jogador que apareceu muito bem no Vasco. Agora, ele chegou a jogar a Liga dos Campeões pelo Midland, contra o Liverpool e tal. Mas, assim, não decolou a carreira. Foi para os Estados Unidos, que, convenhamos, é um mercado alternativo, não é uma das principais ligas, né? Ele não conseguiu sair, por exemplo, ali da Dinamarca para um campeonato holandês, para um Feyenoord, para um PSV, para um Ajax, um time daqueles, que geralmente é ponte até para outras ligas mais relevantes na Europa. Ele dali foi para os Estados Unidos. Então, seria um jogador útil? Acho que sim, por que não? Tudo bem, mas só que, se ele custou 9,5 milhões, quanto vai custar esse rapaz, né? Ah, mas o Luiz Araújo veio também lá dos Estados Unidos, mas esse passou pelo Lille, que foi campeão francês, jogou, foi titular durante um tempo, teve uma experiência europeia e tal, e era uma posição específica que o Flamengo queria, um ponto-direita. O Evander não é meia central. Então seria o quê? Um reserva do Arrascaeta, alguma coisa assim, um cara para fazer ali um papel diferente no meio-campo. Mas o De La Cruz pode fazer esse papel, ele joga em várias funções do meio-campo. Então para que esse jogador? É isso que eu não entendo. Por que esse jogador? Repito, se fosse uma oportunidade de mercado, o cara está no final de contrato, está barato, tudo, pô, vamos pegar esse jogador? Ok, mas não é o caso. E até sobre isso, nós vamos apresentar os números do Evander, mas antes, um rápido intervalo na Rádio Jovem Pan, hein? Um rápido intervalo e já voltamos com o bate-pronto para você. Seguimos aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Muito obrigado pela audiência. Vai deixando o seu like. Estamos ao vivo para você aqui nesse começo de temporada 24 do nosso programa do Bate Pronto. E vamos conferir os números do Evander. A possível contratação aí do Flamengo está na mira, está sendo monitorado, padrão A, de acordo com o Marcos Braz e o scout do clube. Números de Evander após sair do Brasil, com arte tudo na tela para você que nos acompanha aqui no YouTube e também no aplicativo Panflix. 199 jogos, 15.587 minutos, 63 gols marcados, distribuiu 42 assistências, 29 cartões amarelos, 3 cartões vermelhos e precisou em média de 148 minutos para participar de um gol. Os números de Evander revelados pelo Vasco, passagem pelo futebol da Dinamarca, agora está nos Estados Unidos e sendo especulado no Flamengo. Tá aí, no radar do Flamengo, Flávio. Evander, meio-campista de 25 anos e, de acordo com o scout do Flamengo, como revelou o Marcos Braz, nível A. Eu não conheço o jogador, eu realmente não conheço. Posso ter visto e devo ter visto alguma vez jogar, principalmente ele por ter participado de Champions League, mas realmente eu não conheço esse jogador a ponto de ter uma ideia exata, é bom, é mau, eu não conheço esse jogador. Acho que esse trabalho de scout do Flamengo já trouxe uma vez o Pablo Mari, né, que foi muito bom, e gosto também da ideia de contratar jogador via scout. Acho legal, acho que aliás, o Augusto Melo disse que todo jogador do Corinthians era contratado desta maneira, né? Uma parte científica, falou, nós vamos contratar, pelo que eu li, nós vamos contratar os jogadores do Corinthians, não do treinador, não de empresário, foi o que ele falou. O jogo Corinthians será um perfil do jogador, que obviamente vai ouvir alguma coisa do treinador. Vai ouvir... E o Corinthians e o treinador que se adapte, é isso? Qual é a ideia? Essa ideia vai tentar criar uma identidade de clube. Não. Porque o treinador sai e aí você fica com o jogador e o treinador. A ideia, a princípio, me parece interessante. Mas, principalmente, você tem um jogador, você vai ter um jogador canhoto, jogador destro, um jogador alto, baixo, veloz, jogador de lado. Acho que essa é uma ideia legal. Então, nada contra o Flamengo ter esses observadores para pegar o jogador de uma posição que talvez o Flamengo realmente necessite. Não me desagrada isso não, mas eu não conheço o jogador, eu não tenho nenhuma opinião a respeito. Ô Mauro, olhando para 2024, esse ano do Flamengo, com o Tite começando uma pré-temporada, cuidando também do planejamento, esse jogador eu quero, esse jogador eu não sei, esse jogador pode negociar, tudo mais. O que esperar do Flamengo para essa temporada 2024? Ontem eu até cheguei a citar a palavra tranquilidade, algo do tipo, mas quando se trata de Flamengo, a gente sabe que não existe essa palavra tranquilidade, né? É sempre um ano com fortes emoções e nos últimos tempos demitindo técnicos, enfim, com algumas decisões ali da diretoria envolvendo medalhões do elenco. Estamos de volta à Rádio Jovem Pan falando aqui do Mengão. Qual a expectativa para o ano de 2024 do Flamengo, Mauro César?
Eu acho que assim, primeiro ter um trabalho mais sólido, né, com a comissão técnica que chegou ainda no ano passado. A reformulação tão falada, de certa forma, está em curso. Você vê que já são 3 jogadores que não renovaram o contrato. O Felipe Luiz, que até parou de jogar, o Rodrigo Caio e o Everton Ribeiro, jogadores remanescentes de 2019, do time campeão brasileiro da Libertadores com o Jorge Jesus. Ficaram poucos agora, né? O Gabigol, que nem se sabe se vai ficar, depois de um tempo, Arrascaeta, Bruno Henrique. Então vai mudando, né? O Gerson, né, que voltou. Então está mudando o perfil do elenco, está buscando jogadores. E eu acho que é ter um time mais consistente, com um trabalho que vai ter altos e baixos no começo, mas que naturalmente pode ser um trabalho muito melhor do que o que se apresentou no ano passado, que foi pífio, né? Com o Tite trocando ali o seu trabalho, tocando lá as suas ações de uma maneira agora mais consistente, não pegando o bonde andando no meio da temporada, né? Então acho que a expectativa é essa, um time diferente, um time novo, com jogadores novos que chegaram, poucos remanescentes do passado. Já houve uma reformulação grande aí, né? Você vê que ano passado mesmo já chegaram mais jogadores, o próprio goleiro Rossi e tudo mais. Então acho que a expectativa é que seja um time competitivo e não um time de lampejos e vexames, né? Como foram vários colecionados no ano passado, né? Vamos virar a página aqui no Bate Pronto, vamos falar do São Paulo, que na última